Fim da linha para Igor Liziero no São Paulo. E, sinceramente, não é surpresa para ninguém. Mas sabe o que mais dói? É ver mais um jogador formado em Cotia sair sem brilho, sem despedida, sem rumo claro. A gente acostumou a ver promessa subir, encantar, ser vendida a peso de ouro. Mas Liziero ficou pelo caminho. E não foi por falta de talento, não. Foi por tudo que o São Paulo virou nos últimos anos: bagunça, desorganização, gestão perdida. O cara surgiu em 2018, cheio de moral. A gente olhava e via ali um volante moderno, de passe refinado, visão de jogo, personalidade. Teve um começo promissor, com boas atuações, virou titular rápido. A torcida apostava alto. Não era só mais um. Liziero tinha potencial para ser referência. Mas o São Paulo, que já não sabia valorizar nem manter ninguém, foi deixando o garoto se perder. Técnica ele tinha. O que faltou foi estrutura, sequência, respaldo. Vieram as lesões. Muitas. A cada 3 jogos, parava. Voltava fora de ritmo, sem confiança. E o clube, ao invés de cuidar, de acompanhar de perto, parecia empurrar com a barriga. Quando a fase ruim apertava, jogavam ele na fogueira. Quando precisava de estabilidade, deixavam ele largado. Aí não tem milagre. Jogador é humano. Precisa de confiança, precisa de ambiente. E no São Paulo, convenhamos, esse ambiente tá podre há tempos. Depois de um tempo, virou moeda de troca. Empresta aqui, empresta ali. Passou por Inter, Coritiba, até Suíça. Mas sem sequência, sem identidade. Parecia um fantasma dos bons momentos que teve lá atrás. E a cada retorno ao São Paulo, era a mesma história: entra mudo, sai calado. Nenhum planejamento, nenhuma expectativa. E isso, gente, é triste demais para um jogador da base. Porque base é patrimônio. É investimento. É futuro. E o São Paulo desperdiçou. Agora, em 2025, sem ter jogado uma partida sequer no ano, o vínculo chega ao fim. E o clube nem faz questão de relembrar. Nenhuma nota de agradecimento. Nenhuma postagem nas redes. Nada. O cara tem 145 jogos com a camisa do São Paulo. 6 gols. Campeão paulista em 2021. E sai como se nunca tivesse vestido o manto. Isso é desumano. Isso é vergonhoso. A história do jogador pode não ter sido brilhante, mas ela existiu. E merecia respeito. A forma como o São Paulo trata suas crias da base é revoltante. Parece que virou padrão. Sobe, brilha, se machuca, é emprestado, some. Ninguém acompanha. Ninguém orienta. Ninguém segura a barra. E depois sai pela porta dos fundos, sem ninguém se importar. É um ciclo que se repete. Liziero foi só mais um na lista. E isso mostra o quanto o clube está perdido. E vamos falar a real, parte da torcida também não ajuda. Quando o cara tá bem, é craque. Quando se machuca ou erra um passe, vira lixo. Ninguém tem paciência. Ninguém entende o processo. É tudo no imediatismo. E isso destrói jogador. Principalmente jogador da casa, que sente mais. Liziero sentiu. E o São Paulo não teve estrutura para blindar, nem para recuperar. Ele recusou a proposta de renovação. Ficou treinando separado. Isolado. Como se fosse um intruso. Isso é desrespeito. Isso é amadorismo. O clube que deveria ser casa, virou castigo. E aí o cara vai embora, no silêncio. Sem festa. Sem despedida. Sem nada. Um adeus seco, gelado, que mostra bem o que é hoje o relacionamento entre clube e atleta. Enquanto isso, seguimos empilhando casos assim. Jogador da base que se perde, que vai embora, que some. O que era para ser o orgulho do São Paulo, virou motivo de frustração. Cotia ainda forma grandes talentos. Mas o profissional não sabe o que fazer com eles. E aí, o que adianta investir na base se não há estrutura para sustentá-los depois? Liziero tinha tudo para dar certo. Mas ficou no meio do caminho. Talvez em outro clube reencontre seu futebol. Talvez não. Mas o São Paulo falhou com ele. Falhou em dar suporte. Falhou em reconhecer sua história. Falhou em valorizá-lo. E isso é sintomático. Porque não é só com ele. É com muitos. O clube virou um moedor de promessas. E a torcida sofre. Porque vê potencial indo embora, talento sendo desperdiçado. Dá para lembrar fácil de outros casos parecidos.
Chilon, Brenner, Toró, Gabriel Sara quase foi nessa também. A sorte é que teve cabeça forte e foi valorizado a tempo. Mas podia ter sido mais um nome esquecido. Porque aqui, talento não basta. Tem que ter sorte. Tem que sobreviver ao ambiente tóxico. E isso é cruel. Para um clube do tamanho do São Paulo, é inaceitável. Não tem como ignorar o contexto. Não tem como falar do fim de Liziero sem lembrar do caos que foi o São Paulo nos últimos anos. Troca de técnico, troca de diretor, elenco mal montado, calendário apertado, crise financeira. Tudo isso afeta o jogador. Tudo isso mina a confiança. Liziero foi vítima desse cenário. E isso tem que ser dito. O São Paulo precisa, urgentemente, rever sua política de aproveitamento da base. Precisa cuidar melhor do que forma. Precisa ter plano. Precisa ter paciência. Jogador não é descartável. É ativo. É história. É futuro. E Liziero, com todos os seus altos e baixos, era parte disso. E merecia respeito. Não é questão de endeusar. Não é dizer que ele era craque. É reconhecer o mínimo. É tratar com dignidade. É mostrar que o clube tem memória. Que valoriza quem fez parte da caminhada. Liziero foi campeão. Liziero jogou 145 vezes. Isso precisa ser lembrado. Isso precisa ser dito. Agora ele vai tentar a sorte em outro lugar. E a gente, como torcedor, só pode desejar que encontre um ambiente melhor. Que reencontre seu futebol. Que prove que ainda tem muito a mostrar. Porque talento ele tem. Só precisa de oportunidade. De confiança. De um clube que saiba acolher. Enquanto isso, seguimos aqui, tentando entender como São Paulo, tão gigante, virou esse lugar frio, indiferente, ingrato. Um clube que já teve Raí, Kaká, Hernanes. Um clube que era exemplo. E que hoje parece perdido, sem rumo, sem alma. O fim de Liziero no São Paulo é só mais um capítulo triste de uma história que tem se repetido. E que precisa parar. Porque se continuar assim, Cotia vai formar, e o profissional vai destruir. E o torcedor vai continuar vendo talentos indo embora sem deixar legado. Dói. Porque a gente viu nascer. A gente apostou. A gente acreditou. E agora vê partir, como se fosse qualquer um. Como se não tivesse história. Como se não tivesse dado nada. E isso, pro torcedor de verdade, machuca. Porque a gente sente. A gente vive o clube. E quer ver todo mundo que veste essa camisa ser tratado com dignidade. É hora de mudar. De verdade. De fazer diferente. De cuidar melhor. Porque o São Paulo não pode mais ser cemitério de promessa. Tem que voltar a ser vitrine. Tem que voltar a ser celeiro de craques. E isso começa com respeito. Com planejamento. Com estrutura. Boa sorte, Liziero. Que você reencontre seu caminho. Que você jogue, sorria, vença. E que um dia olhe para trás e veja que, apesar de tudo, valeu a pena vestir essa camisa. Porque pra gente, torcedor, ver alguém da base chegar ao profissional ainda é motivo de orgulho. Mesmo que o fim não tenha sido o que a gente queria. E pra diretoria, acorda. Porque o próximo Liziero pode ser ainda melhor. Mas, do jeito que tá, vai seguir o mesmo caminho. E o São Paulo vai continuar perdendo. Perdendo jogadores. Perdendo identidade. Perdendo torcida. E isso, gente, é o fim. O verdadeiro fim. Que esse adeus sirva de lição. Que a saída de Liziero não seja só mais uma linha no relatório. Que seja o estupim para uma mudança real. Porque o São Paulo precisa disso. A torcida precisa. O futebol brasileiro precisa. E os meninos de Cotia, mais ainda. Fim de contrato, sim. Mas que seja o começo de um novo olhar para a base. Porque a base é tudo. E sem ela, o futuro é só mais uma ilusão. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A torcida sente o coração acelerar enquanto o vídeo sobe o zoom no rosto determinado de Bruno Henrique vestindo o uniforme tricolor. Será possível ver mais um capítulo de glória do nosso camisa 27. E ali, naquela imagem, nasce a esperança de um ídolo que pode virar lenda no Morumbi. Como bom São Paulino, começo lembrando, com orgulho e aquela pontinha de ansiedade, que toda a torcida esperava ansiosamente pelo anúncio. Bruno Henrique, ex-Flamengo, com uma história de conquistas imensa, desembarca no São Paulo para a temporada 2025. E antes mesmo da sua estreia,
já sentimos no Morumbi um frenesi que não víamos há tempos. O jogador, nascido em Belo Horizonte, começou sua trajetória humilde, rei das várzeas e vencedor de peneiras que nunca o aceitaram, até conseguir seu espaço no futebol profissional, via Goiás, saltando em 2015 e ganhando o Campeonato Goiano. Aquela história de Bruninho, o Mosquito, já dizia muito sobre o futuro explosivo desse atacante. Chegou em Santos em 2017 e foi logo dominando. Virou artilheiro do Peixe com 18 gols no ano, incluindo um hat-trick logo na estreia, em cima do São Bernardo, o tipo de estreia que faz a gente sonhar. Mas não foi só por gols que brilhou, e sim por atuação, dribles, assistências, presença constante nas estatísticas do Campeonato Brasileiro. Aí veio a lesão grave no olho em 2018, quase deixou o futebol. Mas Bruno voltou, firme. Voltou em abril daquele ano e, em meio às dificuldades, já fez gol decisivo contra o Fluminense. Aquela superação, para mim, já era puro DNA de São Paulo, raça, caráter, amor à camisa. Quando o Flamengo trouxe, em janeiro de 2019, muitos torcedores do Morumbi torceram o nariz. Mas não teve para ninguém, ele virou o motor rubro-negro. Na conquista da Libertadores de 2019, foi o craque, recheado de assistências, gols decisivos e aquele faro de área. A camisa 27 pesava, mas ele calçou, e com honra. Em 2019, foi protagonista na Libertadores, chamou a atenção até da seleção brasileira 2 vezes. E com mais títulos, Campeonato Carioca, Brasileiro, Recopa, ele foi batendo recordes até se tornar o jogador com mais taças do Flamengo, empatando com gigantes como Zico. Chegou a lesão no joelho no fim de 2022, ficou fora quase um ano. Voltou em abril de 2023, e pasmem, marcou de cabeça contra o Grêmio depois de 428 dias parado. Aquele gol não foi só gol, foi um grito de estou de volta. Em janeiro de 2024, renovou até 2026. Mas, o futebol tem dessas. Surgiu o boato, Bruno Henrique pode trocar o Flamengo pelo São Paulo em 2025. Torcida pipocou, imprensa cedo soltou rumores sobre desejo recíproco. O vídeo que circula nas redes é do São Paulo. Bruno Henrique para 2025 trazia o calor do Morumbi pulsando, o celeiro dos sonhos tricolores. E ele, com a história de maior vencedor da era moderna do Flamengo, despertou em nós a chama de uma nova era. Bruno chegou com status. E antes mesmo da estreia, a torcida já fazia festa, já criava bandeiras, já punha naqueles corações pichelados a esperança. Será que ele seria nosso camisa 9, nosso artilheiro, nosso capitão em campo? Claro que a temporada 2025 do São Paulo não começou fácil. Time em transição, trocas no comando técnico, Crespo voltou em junho. Precisávamos de inspiração, e se o trio crescesse com Bruno, talvez fosse o suficiente. Quando ele pisou em campo pelo São Paulo, a conexão foi imediata. O Morumbi vibrou, e ele retornou àquele estilo. Proteção da bola, arrancadas pela ponta, dribles em cima dos zagueiros. Dá pra ver que o futebol dele entrou num outro patamar, ainda que com 34 anos, Bruno Henrique parece com 27, se é que vocês me entendem. Falo como torcedor esportivo, sua presença não muda só o time no campo, muda a mentalidade. Ele dialoga com os jovens, cobra no vestiário, inspira. E isso, meus amigos, não tem preço, é contagiante. E os números? No Flamengo ele entrou na casa de 308 jogos e 102 gols, entre 2019 e 2025. Aí enche mais, ainda mais quando percebe que aquela média de 0,33 gol por jogo é ouro para quem veste a camisa do tricolor. É claro que todo jogador tem fase ruim. Ele tratou lesões, alternou entre centroavante e ponta, até recuou um pouco nas estatísticas de 2023. Mas aí veio 2025, a Supercopa do Brasil, e ele foi o man of the match. Isso é para quem encara desafio de frente. No São Paulo, ficou claro, precisávamos de liderança. E ele trouxe. Se segurança, quem acompanhou, sabe que o conjunto ganha em confiança. E quando Bruno domina a bola no campo ofensivo, o Morumbi para ver, esse é o tal efeito de presença. Se adicionarmos o contexto do elenco, vocês sabem que temos jovens caixas, meias ainda buscando definição, e a chegada de Crespo dita o ritmo. Bruno assume papel de articulador emocional. Quem viu o jogo contra, inserir adversário? Ele puxou correria, deu chute, tentou tudo, não deixava ninguém se acovardar. Dia de clássico, se tirar os olhos dele do vídeo, e eu falo no som da arquibancada, é sacanagem. E nem precisa de gol, basta um passe, um drible, para o estádio explodir. O tipo de energia que faz o São Paulo dar aquela espichada na tabela. Não vou vender ilusão,
O time não está perfeito. Mas com Bruno, a conversa de vestiário muda. Aquela piada interna, aquela obviedade de que se só um quiser dar carroça, tá bom, sai de cena. Entra a gente e ganha, é pra ganhar. E é justamente essa mentalidade vencedora que vem junto com ele. Afinal, se ele foi campeão do mundo, da Libertadores, Brasileiro, Recopa, Copa do Brasil, Carioca, Supercopa, tudo isso rouba o brilho para quem encara a comidade. Bruno Henrique ainda vem embalado pelos troféus. Teve Supercopa 2025, foi eleito o melhor do jogo. Isso com 34 anos. Imagina a cabeça e o corpo nessa fase? Um mix de experiência e potência. A torcida espalha, coloca o camisa 27 para jogar. E Crespo sorri, já sabe que alinha o time para fazer o jogo fluir por ele. Isso nem se compra, é tática, é presença, é calor. E quando ele vai no vestiário, fecha a cara. Ouvi relatos de base sobre isso, joga com a cara do São Paulo. E lá vem a galera tricolor. Ele em campo e o estádio inteiro canta. E parece que o gramado cresce. E assim, cada jogo ganha um peso diferente. Aquilo que era mais um se torna duelo de vida ou morte. Claro que criticam, e eu não vou blindar ninguém. Para quem espera gol, sempre vão pedir mais. Vai ter quem lembre dos meses de seca. Mas a gente, torcida de verdade, conhece a história. Sabe o que ele passou, várzea, olho, joelho, desdéns. E veio, incorporou, venceu. E se hoje a gente assiste a jogadas artesanais, passe de calcanhar, chute de esquerda, cabeçada firme, isso é fruto de carreira longa, de repertório variado. E a crítica que quero é só uma: por que não veio antes? Mas esse jogo não vale retrospectiva, vale presente. E se ele faz uma arrancada, deixa um zagueiro na saudade, e acerta o chute, o Morumbi explode. Aquele O com acento circunflexo, O com acento circunflexo, é Bruno Henrique, salva gente de qualquer fase cinza. E quando ele faz gol, descanso, o telefone apita direto. Mensagens na internet. A torcida digital posta rolês com foto dele grudada no escudo. A live do Morumbi chega a lotar. A rede tricolor respira Bruno. O que ainda falta? Acho que só um gol decisivo. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, a torcida sonha. E se vier, a fatura vira lenda. A temporada de Bruno Henrique no São Paulo pode não ser só boa, pode entrar para a história. E termino com esperança, que ele se mantenha sempre, inteiro, ativo. Que os zagueiros não consegurem as investidas. Que continue virando o jogo, decidindo o clássico. E que esse tricolor, tão carente de ídolos visíveis, tem nele o protagonista que merecia. Se você perguntou, torcedor, sim, eu acredito. Acredito no grito da torcida, acredito no chute dele, acredito na força desse homem que já foi rei no Rio, mas agora sonha em ser rei no Morumbi. E se amanhã vier o gol de placa, o drible que lembra a década de 90, pode cravar, será de Bruno Henrique, será do São Paulo, será nossa. Valentia tricolor em forma de 27 nas costas e coragem naquele olhar. Que venha o próximo adversário. E que venha com respeito, porque quando Bruno Henrique estiver em campo, esse time não terá só um atacante, terá o símbolo vivo da nossa reconstrução. É torcer, é cantar. É São Paulo com alma. E com Bruno Henrique, finalmente, podemos gritar, sem medo, que a fase de glórias voltou. E que ela vem armada de história, de garra, de gols, do nosso novo, velho ídolo tricolor. E se perguntarem de novo, repito, esse é só o início. Porque com ele aqui, a gente volta a sentir o gostinho de troféu. E isso, senhoras e senhores, vale cada segundo, cada grito, cada parada de coração no Morumbi lotado. Viva Bruno Henrique! Seja bem-vindo, e nos diga, logo logo, qual será o primeiro troféu que colocaremos no museu dele. Afinal, no São Paulo, esse tipo de pergunta a gente faz para se convencer que a glória só está começando. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.